Olá, aluno do primeiro ano. Nós estamos então começando o primeiro PET, o volume 1, da semana 1 do volume 1 de Física do primeiro ano. E vamos então fazer explicadinho a correção dessas atividades. Desde já eu já deixo claro, se você não entendeu, não ficou alguma coisa bem claro, ou se entendeu também, deixa aí nos comentários, eu quero saber o que você achou, ok? Então, aqui, a primeira questão, ele fala: André, conversando sobre ciências com seu amigo Paulo, disse que um barco à deriva em alto mar pode se movimentar à medida que as ondas são formadas, pois, à medida que as ondas vão se propagando, o barco se movimenta junto com a onda. Explique por que essa afirmação não é correta. Gente, é muito simples. O que é uma onda? Onda é uma perturbação. Então, o ponto aqui, ó, o ponto, se for uma onda mecânica, né, o ponto material, ele vai subir aqui, ele vai subir, vai ter aquele movimento de sobe e desce de cada ponto. Então, ela não transporta matéria. A onda é uma forma de se transportar energia sem que haja o transporte de matéria. Se tiver onda, o que vai acontecer com o barco? Ele vai subir, descer e não vai sair do lugar, né? Então, a resposta que nós daríamos aí seria: ondas são perturbações que transportam energia sem que haja o transporte da matéria. Portanto, a onda fará com que o barco tenha um movimento de sobe e desce, mas ele não sairá do lugar. Na 2, ele pergunta aí: qual a condição para que uma onda seja classificada como mecânica? Então, aqui, ó, como mecânica. Uma onda mecânica é aquela onda que ela precisa de um meio para se propagar. Ela precisa de um meio material. Então, como a onda do exercício anterior, onda do mar, ela precisa do mar, ela precisa da água para se propagar. A gente tem na onda mecânica, ela precisa de um meio. A onda, agora, depois ele continua, pergunta aqui, ó, qual a condição para que uma onda seja classificada como uma onda eletromagnética? A onda eletromagnética, ela não precisa de meio de propagação, ela não precisa de meio para se propagar, ela se propaga no vácuo. E tem um detalhe aí muito interessante. A onda mecânica, ela pode ser transversal, essa que sobe e desce, ou longitudinal, aquela que tem compressão e rarefação. Então, a transversal aqui, ó, ela vibra perpendicularmente ao sentido de deslocamento, a velocidade dela. A onda longitudinal, ela vibra assim. É como se você pegasse uma mola, colocasse em cima da mesa e desse uns tapinhas assim na extremidade dela. Você vê que ela vai fazer esse movimento aqui, vai juntar um tantinho, esparramar, juntar um tantinho, esparramar. Então, a vibração dela é na mesma direção do deslocamento. Já a onda eletromagnética, ela é formada aqui, ó, pelo campo magnético e pelo campo elétrico. O campo elétrico, esse de vermelho, o magnético de azul. 3. Dê exemplo de a onda mecânica. Então, aí eu esqueci de pôr as figurinhas para entrar, mas elas já estão aí, né? Então, a onda provocada na corda de um violão, quando você tange o violão, quando você toca o violão, você puxa a onda, ela fica naquele sobe e desce. É uma onda transversal mecânica. O som, igual tinha na figurinha repetir a figurinha passada aqui, ó, é uma onda mecânica também e é uma onda longitudinal. E exemplo de onda eletromagnética. O espectro eletromagnético é muito grande, mas um exemplo, por exemplo, são as antenas de rádio, televisão, a onda de rádio, onda de televisão, micro-ondas, luz, raio-x. Então, um monte de onda eletromagnética aí. No 4,
defina e dê exemplos dele. Então, ondas longitudinais. Eu já até andei antecipando, né, gente? Eu sou meio afoita. Então, olha lá, longitudinal é aquela que vibra na mesma direção da velocidade. Então, a palavra longitudinal se refere à direção da vibração da onda. No caso, essa onda ela vibra na mesma direção de sua propagação, como, por exemplo, o som. Ondas transversais. Então, a onda transversal é aquela que sobe e desce. Então, a vibração dela é no sentido perpendicular ao da velocidade de propagação. Então, na onda transversal, a direção de vibração da onda é perpendicular à direção de sua propagação, como, por exemplo, uma ola mexicana, sabe, assim, de estádio de futebol, né? Ou uma onda se propagando numa corda, igual a gente viu lá no caso do violão, ou quando você vai bater corda, né? Você levanta, à medida que você levanta e desce a mão, a corda faz aquela ondulação para cima e para baixo. 5. Responda. Qual o nome da grandeza que mede a distância entre duas cristas consecutivas? Vamos pegar uma onda e aproveitar essa divisão entre o amarelo e o branco aí, que seria o sentido, seria o ponto neutro da coisa. Então, cristas são essas, o ponto mais alto aqui, ó, de maior amplitude. Mas a gente chama de comprimento de onda a distância entre duas cristas. Mas não é só entre duas cristas, pode ser entre dois vales. Essa ponta com maior amplitude negativa aqui é o vale. Eu já vou explicar o que é amplitude para vocês. Se me pedir no corpo da questão, eu vou explicar depois. Então, aqui, ó, só que não é só aí. Comprimento de onda, a grandeza que mede a distância entre duas cristas, é o comprimento de onda. Mas eu quero que deixe bem claro que o que é um comprimento de onda? Comprimento de onda é o comprimento que percorre um pulso completo. Então, isso aqui, ó, um pulso completo, que subiu, desceu, subiu, chegou no ponto, no mesmo ponto aqui. Então, isso aqui é um lambda também. Isso aqui também é um comprimento de onda. Aqui também, ó, começou no alto. Quando ele chegou no alto aqui, vai começar outra onda. Então, o comprimento de onda é isso, é um pulso completo. Depois, na letra B, uma fonte de ondas produz 40 ondas a cada segundo. Essa grandeza podemos chamar de 40 Hz. HZ, você lê Hertz. Qual o nome dessa grandeza? Então, isso aí é a frequência. Frequência é justamente a quantidade de ondas por unidade de tempo. Hertz é uma unidade de sistema internacional, porque ele pega o tempo em segundos, e segundos é a unidade do sistema internacional. Então, Hertz é a unidade de frequência. Letra C. Uma onda sonora se propaga com uma certa velocidade no ar. O que acontece com essa onda se elas passar a se propagar na água? Gente, ela vai ficar mais rápida. Bom, mas aqui, ó, na água ela mudou de meio. Velocidade é característica do meio de propagação. No ar tem uma velocidade. Uma mesma onda de uma mesma fonte é aquilo que provoca a onda, ela no ar, no meio gasoso, ela vai ter uma velocidade. Mudou, passou para a água, vai ter outra velocidade. Passou para o metal, para o ferro, por exemplo, vai ter outra velocidade. Exemplo disso é o som, né? Então, a sua velocidade se modifica por ser uma característica do meio de propagação. Então, por exemplo, você escuta o som no ar. Por exemplo, para uma composição ferroviária, você escuta que está vindo. A gente tem, por exemplo, o radar. Radar é um feixe de luz, vai
vai emitir e vai voltar. No ar, a gente tem uma velocidade. O radar ele leva um certo tempo para a gente receber o eco. No sonar, esse tempo é muito mais rápido. Por quê? Porque as partículas da água elas estão mais agregadas, né? Então, o líquido, as partículas estão mais agregadas do que no gasoso, no caso do ar. E no sólido, então, aí é que ela vai ser mais rápida ainda, porque as partículas estão mais agregadas ainda. Mas isso não tem nada a ver com coisa, é só para complementar. Então, gente, se a velocidade é uma característica do meio de propagação, a frequência ela é uma característica da fonte, da fonte que está gerando a onda. E vamos lá para a letrinha D. O que o período de uma onda mede? Período é tempo. Período mede o tempo gasto para que a gente tenha um ciclo completo. É o contrário da frequência. Então, período a gente representa pela letra T maiúsculo. Ele mede o tempo necessário para que a onda realize um pulso completo. Então, para que ela realize cada lambda, eu uso um período. E eu falei que eu ia voltar na amplitude. Amplitude, gente, vai ser isso aqui, ó. Vai ser o tanto que ela ou sobe ou desce do ponto normal. O normal seria aqui, ó, na linha. Então, a maior variação que ela pode ter, o tanto maior que ela pode subir, a amplitude. A ordenada máxima dela ou mínima é amplitude. Então, a amplitude é o tanto que ela afasta da posição, o tanto máximo que ela afasta da posição normal. Então é isso, gente. Não esquece de fazer as atividades, mandar o formulário, se for no formulário, confere o formulário, manda o formulário, né? E mais uma vez, lembrando, qualquer dúvida, não entendeu, não ficou alguma coisa clara, coloca aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Ok? Até semana que vem.